Vamos aprender agora a aplicar múltiplas classes em um mesmo elemento. Primeiro eu preciso entender por que eu vou precisar disso. Para que você entenda, vamos diretamente para o CSS. Eu tenho aqui CSS Styles, eu vou clicar aqui em All. Eu vou criar duas classes aqui. Vou criar minha primeira classe, chamada Fonte. Vou dar um OK. E aqui eu vou definir só o tipo da fonte. Vou colocar aqui uma fonte diferente da que está. Vou colocar Lucida Sans. OK. Vou criar outra classe. Essa classe vai se chamar Tamanho. OK. Tamanho. Não sei se você percebeu, mas quando a gente cria uma classe por aqui, eu não preciso colocar o ponto. Eu expliquei que classe tem ponto, ID tem jogo da velha. Como eu já disse que era uma classe, eu só preciso informar o nome dela e o próprio Dreamweaver colocou o ponto para mim. Ó. Legal? Bom, font size eu vou colocar aqui 22 pixels, só para chamar bastante atenção. Vou criar agora outra classe. Vou criar 3 classes no caso, vou colocar a cor. OK. Eu vou definir a cor vermelho, para chamar atenção também. OK. Bom, vamos pensar. Quando você está desenvolvendo um site, é inevitável pensar que você vai repetir formatações. Como assim, Adriano? Vamos lá. Perceba que eu repeti o mesmo formato de fonte, ou seja, o mesmo estilo de fonte para o título e para o parágrafo e também para o rodapé. Ou seja, eu tenho o mesmo código 3 vezes. E isso, a gente está criando um exemplo muito simples para uma aula de um curso. E o meu CSS, ó, vou abrir ele como um arquivo separado. E o meu CSS, deixa eu apagar esse espaço em branco aqui para não contar com ele. Deixa eu ver se não tem mais algum espaço em branco. Não, não tem. Então, um arquivo CSS de uma aula, de um curso, ou seja, de uns exemplos simples que nós estamos vendo, o CSS já chegou a 73 linhas. Eu tenho um arquivo CSS do blog, do IAG, com mais de 1000 linhas. Chegou a um ponto de ficar tão grande que ficou muito difícil trabalhar com ele, embora eu mesmo tenha criado, ao ponto de eu começar a colocar ele em linha, ao invés de em blocos. Então você imagine quando você está criando o tamanho que esse CSS fica. Imaginou? OK. Agora, quando você imagina um CSS grande desse jeito, se você começar a analisar, você vai ver repetições. Ó. Font Family está aqui uma vez, duas, estaria talvez pela terceira, se eu não tivesse botado uma fonte diferente, quarta, quinta. Então, só de fonte apareceu 5 vezes. Só de tamanho da fonte, provavelmente a mesma quantidade. Então, poxa, se eu estou sempre usando aquela mesma fonte, aquele mesmo tamanho, aquela mesma cor, por que eu não tenho classes diferentes e eu só uso essas classes quando eu quero, ao invés de estar repetindo e repetindo o código? Esse é o conceito. Então, por exemplo, eu vou pegar esse parágrafo aqui, eu posso vir aqui em classe, e para você provavelmente não está aparecendo, mas logo após o tracinho que separa, você tem uma opção chamada Apply Multiple Classes. Ou eu posso vir aqui, ó, botão direito, tá? Set Class, e eu tenho também lá no finalzinho aplicar múltiplas classes. Quando você clicar, vai aparecer isso aqui, ó, Multiclass Selection. Você vai determinar quais classes você quer aplicar, quantas você quiser. OK. Agora, o detalhe é que já tem outra classe formatando isso aqui. Para que você veja bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou lá para o código, Source Code. Eu vou lá no final. Vou criar um parágrafo. Vou colocar texto. Exemplo. Vamos vir aqui. OK, texto exemplo. Vamos selecionar. Classe, aí você vai lá em aplicar múltiplas classes. Vou marcar as 3 e vou dar um OK. Olha só. O vermelho vem de uma classe. O tamanho vem de outra classe. E a fonte vem de outra classe. No código, fica assim, ó. Isso aqui não é o nome de uma classe com espaço. Não existe nome de classe com espaço.
Se você está vendo 3 nomes, isso não é uma classe, isso são 3 classes. Ou seja, você automaticamente já aprendeu que se você quiser ir diretamente no código e aplicar várias classes, é só você separar uma classe através de espaços, ou seja, quantas classes você quiser colocar, sendo que você vai separar por espaço. Só tome o cuidado de você não repetir o código em 2 ou mais classes, porque você vai estar aplicando a mesma formatação 2 vezes. Aí entra uma questão de herança, de prioridade, que isso a gente só realmente entra em detalhes num curso avançado de CSS, que você ou já fez ou de repente ainda vai fazer aqui no Instituto. Bacana?